Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, Pastor Rick Pinto aqui. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje estamos aqui para mais curiosidades. E hoje especificamente eu quero falar assim sobre alguns segredos escondidos nas parábolas, na história da igreja e até na morte do nosso Senhor. E até algo sobre a Arca de Noé, já havia falado um pouco antes, algo mais sobre a Arca de Noé. Então, vamos a isso! E começando sobre a morte de Jesus Cristo, eu quero trazer aqui um detalhe que talvez nunca paramos para pensar. Só que o que acontece? Primeiro temos que recuar ao Antigo Testamento, para os judeus. Se nós olharmos para as histórias bíblicas no Antigo Testamento, vamos notar assim um padrão. Quando eles ficavam de luto, o que acontece? Eles eram muito expressivos para demonstrar o seu luto. Nós vemos culturas como, por exemplo, os europeus são um pouco mais comedidos, mais quietos. Os africanos são mais expressivos, os judeus também tinham essa questão de serem expressivos, gritavam e tudo mais, só que tinha uma coisa que faziam principalmente quando um pai perdia um filho. O que ele fazia? Ele rasgava as suas vestes como um símbolo de eu perdi meu filho. E assim todo mundo percebia que aquele senhor perdeu seu filho, aquela família perdeu seu filho. Então, esse era um sinal visível para todo mundo. Agora, onde que o pastor quer chegar? Disse que ia falar sobre a morte de Jesus. Nós vamos notar que no dia em que Jesus morreu, ele estava ali crucificado. Naquele momento em que ele expirou, a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. O que isso significa? O próprio Deus, ele estava a rasgar as suas vestes. O véu do templo, o que ele fazia? Ele cobria, separava o santo do santíssimo lugar. Era um lugar assim que não era para qualquer pessoa chegar, não era qualquer pessoa que teria acesso. Assim como o judeu, ele punha a sua roupa e quando ele rasgava, as pessoas viam o que estava por detrás da roupa. Então Deus, ele rasgou as suas vestes. Trouxe algo bom para nós, hoje temos acesso à presença de Deus, mas também traz até uma prova de que Jesus Cristo realmente é o Filho de Deus. Vamos agora falar sobre a parábola das bodas. Isto está em Mateus capítulo 22, do versículo 1 até o 14, que diz que certo homem teria assim as bodas do seu filho e convidou alguns ilustres, e esses ilustres cada um apresentava a sua desculpa. Então aquele homem, porque queria que a festa do seu filho fosse uma festa como deveria ser mesmo, aquele rei, então o que ele fez? Mandou os seus servos às ruas e convidaram a todo mundo que eles encontrassem nas ruas. E o que aconteceu? As pessoas começaram a ir para aquela festa. E a Bíblia diz que entre os versículos 11 até o 13, que aquele rei passando pela festa encontrou ali um homem mal vestido. E quando ele encontrou aquele homem mal vestido, disse assim: meu querido, como é que estás aqui sem vestes próprias para um casamento? Não. E mandou seus servos pegarem nele e o lançarem fora, onde havia choro e ranger de dentes. Sabe, a primeira vez que eu li essa história, eu fiquei, uau, tanta injustiça. Por quê? Porque diz que foi às ruas. Nas ruas tem pessoas que não têm capacidade financeira, mendigos. Como é que eles podiam arranjar uma roupa digna de uma festa? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, eu aprendi que naquela cultura, o casamento era diferente da nossa cultura. Há um desses vídeos aqui atrás que eu falei sobre a organização do casamento naqueles tempos. Só que tem um detalhe que eu não falei naquele dia. Nós hoje, quando convidamos alguém para o nosso casamento, nós oferecemos pelo menos duas coisas aos nossos convidados. Um brinde, pode ser uma fatia de bolo, pode ser uma caneta, algo bonito, sei lá. Depende da cultura de cada família. Pelo menos aqui em Moçambique é assim. E também oferecemos um convite para que a pessoa consiga chegar na festa, que é o seu vale de entrada, o seu passe para entrar na festa. Bilhete de entrada. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, os judeus, naquela cultura ali, quando eles convidavam alguém para um casamento, o que eles faziam? Eles, quando era uma família rica, com o convite, ofereciam a roupa para o casamento. Então, o que acontece? Nessa parábola, aquele homem simplesmente fez uma coisa. Que coisa que ele fez? Rejeitou a oferta daquele homem, daquele rei. Por isso que ele foi expulso. Nós, como cristãos, recebemos também vestes de salvação, vestes brancas. O Cordeiro nos deu vestes novas. Não podemos rejeitar as vestes. Dentro em breve, trazer assim um alimento espiritual só sobre as nossas vestes.
Outra parábola muito interessante é a parábola do bom samaritano. Todos conhecemos, ou quase todos, em Lucas capítulo 10, dos versículos 30 até o 35. Só que essa parábola tem algo importante ali, interessante, que chama a minha atenção, que é o panorama bíblico está ali inserido, codificado. Diz assim, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Isso aqui faz uma alusão à queda do homem, porque Jerusalém para Jericó estava a descer da cidade santa para Jericó, aquela cidade que teria de ser derrubada lá à frente. Ou seja, faz uma alusão à queda do homem. Então ele foi espancado pelos salteadores nesse caminho. Faz uma alusão ao tempo em que o homem tornou-se morto e dominado pela ação do diabo. Ou seja, desde Gênesis até hoje, o homem está nessa condição. Depois diz que passou ali um sacerdote. E faz o quê? Alusão ao tempo, ali entre Gênesis até o tempo em que Moisés colocou ali a lei, onde os homens que conseguiam ter acesso a Deus podiam ser sacerdotes de si mesmos. Eles tinham um acesso. Nós vemos Abraão, ele ergueu o altar. Nós vemos Jacó, nós vemos Jó, que é uma história lá dos tempos de Abraão, que também erguia altar e fazia sacrifícios a Deus. Não precisava de vir um levita para fazer o sacrifício. Depois passou por ali quem? Um levita. Também não ajudou, nem um sacerdote, nem um levita. Isso trata sobre o tempo da lei de Moisés, onde os homens até tinham um pouquinho também de acesso a Deus, só que não era ainda completo. Em seguida diz que passou um samaritano. O samaritano faz alusão a Cristo. Esse sim ajudou, curou aquele homem. Só que por que o samaritano? Porque ele era rejeitado pelos judeus, assim como Cristo foi rejeitado pelos judeus. E Cristo, ele fez uma obra completa. Ele sarou as feridas, levou aquele homem e colocou num lugar seguro. Levou para uma instância e tinha ali um hospedeiro a cuidar daquela instância, o dono daquela instância ali a cuidar daquela instância. E o samaritano disse assim, cuidem dele e depois quando eu voltar, daqui a 3 dias, eu pagarei tudo. E se eu me demorar mais um pouco, não tem problema, eu pagarei tudo. Jesus Cristo já pagou todas as nossas dívidas. Mas também fala de quê? Fala dessa instância e do hospedeiro. Isso está falando de que a instância é a igreja. Eu já disse, juntos é melhor, né? A importância da igreja nas nossas vidas. Nós precisamos estar inseridos numa igreja. Para quê? Para que possamos estar seguros. E nessa igreja, quem cuida? Esse hospedeiro não está falando dos pastores da igreja. Não. O Espírito Santo de Deus está a cuidar. Isso é para nós entendermos a importância do Espírito Santo e da igreja na nossa vida hoje. Agora, falar um pouco sobre a história da igreja. São coisas que da história não aparecem assim na Bíblia, mas é sempre bom para a gente entender. Nós sabemos que os cristãos eles foram perseguidos na Roma Antiga. Primeiramente, vemos no livro de Atos, nos próprios evangelhos, que a perseguição era por parte dos religiosos. Eles é que mataram a Cristo, eles é que perseguiram os cristãos inicialmente. Só que depois chegou um tempo em que eles começaram a perseguir. Chegou um tempo em que o próprio governo, o próprio Império Romano começou a perseguir. Toda Roma começou a perseguir os cristãos. E isso aconteceu principalmente no tempo em que Nero era imperador. Nero ele era um homem totalmente depravado, distorcido, pervertido, perverso. Ele e os seus antecessores, César Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, todos assim estranhos. Se pesquisarem um pouquinho só da história desses homens, vão ficar assim arrepiados de tão que eles eram. Então, falando um pouco só de Nero, ele, como alguns dos seus antecessores, ele acreditava que ele era um deus, um deusinho, posso assim dizer. Um deus, nós vemos na mitologia grega, alguns deuses, vemos assim a história e tal. Ele acreditava que ele era um desses deuses, ele era a encarnação do deus Cronos. Ele acreditava que ele era um excelente músico, ainda que fosse desafinado e não tocasse no instrumento, que ele era um grande ator, um grande arquiteto, e quem não concordasse com ele morria, assim. O homem começava a cantar totalmente desafinado, e as pessoas tinham que dizer, uau, grande cantor, senão morria. Esse era Nero. Ele, como arquiteto, ele achava que era um arquiteto, então um dia ele acordou e disse assim, eu quero fazer um super palácio para mim, e ele decidiu que ia ocupar toda a cidade, ou grande parte da cidade, a parte antiga. E a população e os responsáveis disseram, não, isso não pode acontecer. Então o que ele fez? Ficou revoltado, mandou os seus soldados e incendiaram a cidade. E então as pessoas começaram a desconfiar, porque Nero queria, então o que ele fez? Chegou diante de todos e disse assim, não, eu vou vos dizer quem foi que queimou a cidade. E começou a dizer o quê? Foram os cristãos. E ele colocou 5 acusações, bem rápido. Eu quero falar dessas 5 acusações. Ele dizia assim que os cristãos, eles eram contra a lei.
Por quê? Porque eles não podiam se reunir como grupo sem a aprovação do governo, então eles reuniam em secreto. Então, ele acusava os cristãos de estarem a ir contra a lei. Só que os cristãos, em suas reuniões, diziam assim, que é chegado um outro reino, o reino de Deus. Então, o que ele dizia? Ele começava a dizer assim, eles estão a falar sobre um outro reino que há de renascer aqui, para destruir o nosso reino aqui, o Império de Roma. Ou seja, ele começou a distorcer a verdade. As pessoas começaram a ficar incendiadas de raiva dos cristãos. Ele ainda dizia assim, que eles têm uma coisa que chamam de festa de amor, e nessa festa de amor, o Nero acusou que os cristãos envolviam-se uns com os outros, como se fossem troca de casais e tudo mais. Há coisas que eu não posso falar no YouTube, então acho que entendem. E ele começou a distorcer por completo. Por quê? Porque o culto dos cristãos era chamado realmente do culto da comunhão do amor. Então ele dizia assim, nessa reunião da comunhão do amor, eles fazem tudo que é perverso. E como quarta acusação, ele dizia assim, e eles são canibais. Como assim canibais, imperador? Eles sempre que reúnem-se, ficam a dizer que estão a comer carne e sangue do seu líder. Por quê? Porque estava a referir-se à ceia, onde nós partimos o pão e bebemos do fruto da videira, representando o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele dizia que o quê? Que os cristãos eram canibais. E por fim ele dizia que o quê? E eles sempre diziam pelas ruas que há de vir um julgamento futuro e que quem não se render experimentará o fogo. Os cristãos falavam sobre o inferno e ele disse que o quê? Que os cristãos colocaram em prática aquilo que eles diziam que ia acontecer, que era incendiar a cidade. Então foram essas acusações. Dessa forma, os cristãos começaram a ser perseguidos. Aqueles que eram apanhados muitas vezes eram colocados como postes e incendiavam os cristãos durante a noite para iluminar ali o parque. Outros eram jogados aos leões. Outros eram colocados no Coliseu para serem executados. Só que, como diz, a perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Exatamente. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Exatamente. Fomos perseguidos, mas estamos ainda de pé. O vídeo longo, sim, de curiosidade. Eu quero terminar falando da Arca de Noé. Eu já tinha falado um pouquinho sobre o tempo que Noé ficou na arca. Deixei num short. Falei no vídeo, no short eu tinha colocado assim esta informação que está aqui sobre os versículos na NVT ou no livro que ajudam a entender um pouco melhor. Só que eu quero simplificar um pouco mais. Em Gênesis capítulo 7, versículo 11, diz que Noé ele entrou na arca no segundo mês do dia 17 e no segundo mês do dia 27, isso já em 8, 14 até 18, diz que o quê? Segundo mês, dia 27, que ele saiu, ou seja, ele não ficou 10 dias na arca. Apenas ficou 1 ano e 10 dias usando estas contas do livro de Gênesis. Só que, ainda sobre essa questão das datas que estavam ali, eu queria trazer assim mais uma curiosidade sobre como Deus pensou em tudo. Sim, Deus pensou em tudo. Quando nós vemos ali no Gênesis capítulo 8, quando diz que a arca pousou sobre as montanhas, ali no versículo 3, 4 do capítulo 8, diz assim que a arca pousou no no sétimo mês, no 17º dia. No sétimo mês, no 17º dia, pousou sobre o monte, sobre as montanhas de Ararat. Essa data é importante por quê? Primeiro porque aquela montanha Ararat quer dizer maldição foi invertida. Ou seja, assim que pousou naquela montanha, que quer dizer que a maldição foi invertida, é como se Deus estivesse a fazer uma nova aliança com o ser humano, porque Deus acabava de fazer um restart, destruiu o ser humano naquela altura porque estavam totalmente corrompidos. A essência do ser humano estava corrompida pelo mal. Então, com o dilúvio, Deus estava fazendo um restart ali mesmo. E nessa data específica, no quê? No 17º dia do 7º mês, a maldição foi invertida. Avançando, em Êxodo capítulo 2, Deus muda a forma de calendário judaico. O que era 7º mês passa a ser o primeiro mês, o mês de Nisan, o mês que se celebra a Páscoa. E, dessa forma, nós entendemos que Deus já estava a preparar a Páscoa, a data da Páscoa, ali no dilúvio em Noé. Só que não é tudo. O dia que Jesus Cristo ressuscita, se a gente olhar para o calendário,
judaico bate exatamente com o 17º dia do primeiro mês no calendário pós-Êxodo 12, ou sétimo mês no pré-Êxodo 12. Ou seja, lá no tempo de dilúvio, até se formos para Gênesis, lá no capítulo 3, ou como diz no Novo Testamento, antes da fundação do mundo, Deus já tinha preparado o sacrifício perfeito para nós. Eu espero que tenhas aprendido alguma coisa com estas curiosidades, com este conhecimento ampliado. Ficou um pouco longo, mas para termos conhecimento ampliado é necessário que os vídeos sejam um pouco longos, não posso despachar. Se eu despachar, não entendem tudo. Então, faz um favor, comenta aqui qual é que te surpreendeu. Comenta também aqui aquelas que já conhecias. Deixa o teu like. Compartilha este vídeo porque é muito importante. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor e compartilha o vídeo com teu irmão. Comenta!